Estamos dando início ao ciclo de debates Comunicons, uma organização da Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica, uma instituição apartidária que objetiva qualificar a comunicação considerando aspectos multidimensionais da comunicação, considerando aqueles sinais como insights, intuições, a comunicação além dos 5 sentidos. Comunicons, o nome significa comunicar cons, entendendo cons como unidade de lucidez consciencial. E a lucidez consciencial é um tema que nós vamos trazer bastante aqui para esse debate. Então, o debate de hoje, com o tema Comunicação Política Pacífica, estamos aqui com 3 voluntárias, 2 da área jurídica, mais uma da área do jornalismo. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, vocês podem interagir, trazerem as suas perguntas aqui no chat, que nós vamos tentar respondê-los, né? Ao mesmo tempo que vamos trazer aqui essas considerações sobre essa comunicação pacífica. Luciana, então, vou passar para você, Luciana, da assessoria jurídica da Comunicons. Boa noite a todos, muito bom estar aqui nesse domingo, né, para falar de um tema relevante, especialmente nesse momento. E eu, nesse primeiro momento, vou apresentar aqui a nós 3. Tá? Primeiro eu apresento Márcia Ram, ela é advogada, gaúcha, empresária, professora universitária, fundadora e voluntária da Juriscons desde 2015. Ela é pesquisadora da Paradireitologia desde 2003, especialista em gestão da aprendizagem e metodologias ativas, com MBA em gestão de conflitos e práticas restaurativas, facilitadora em justiça restaurativa pela Escola da Magistratura do Paraná e membro da Comissão de Mediação da OAB do Paraná, Ordem dos Advogados do Paraná. Nerli Vieira, que começou falando, ela é paranaense, jornalista, profissionalmente atuou no serviço público nas áreas de educação, saúde e justiça eleitoral entre 1986 e 2020. Ela é especialista em direito eleitoral, propaganda e marketing e comunicação empresarial. Ela é voluntária em área de comunicação conscienciológica desde 2000 e atualmente voluntaria na Comunicons. Ela também é coautora do curso Posicionamento Midiático Interdimensional, e da Oficina de Comunicação Interveicular, em parceria com o Colégio Invisível da Sinaléticologia. Também ela é coautora da Oficina de Interação Pacífica, atividade de assessoria ao movimento da paz consciencial. Bom, e eu sou a Luciana Guzmão Gouveia, carioca, advogada também, voluntária do IIPC e da Comunicons, na coordenação dessas assessorias jurídicas. Eu sou pós-graduada em neurociências aplicadas à aprendizagem e em finanças, com ênfase em gestão de investimentos. Eu tenho formação em coaching europeu, também em análise transacional, e trabalhei no TED, no Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, em mediação e conciliação de conflitos. Sou estudiosa e pesquisadora da conscienciologia. Então é isso. Nesse momento, eu passo a palavra para a Márcia Ram e a gente vai começar esse debate. É para mim, Márcia. É para a Nerli. Vai, Nerli, é contigo. Só para eu fazer uma contextualização aqui, o porquê que nós trouxemos esse tema, né? Eu acho que ele está muito óbvio ali para o público, mas esse primeiro debate do ciclo de debates Comunicons traz esse tema da atualidade, né? Essa comunicação na política. Vivemos um período aí de informação acelerada, precisamos saber dos fatos, se é verdade ou não, tentar participar, e temos aí na própria família, aí, às vezes, discordâncias, o marido tem uma posição, a mulher tem outra, o filho, o cunhado, então, várias pessoas, né, muito próximas a nós, e também
com opiniões diferentes. Mas e você? Você que está ouvindo o debate aqui, você consegue falar de ideias divergentes sem querer convencer? E como debater política sem brigar? A Comunicons aproveita esse momento eleitoral com esses discursos manipuladores e traz a esse debate esses tópicos dessa comunicação livre de manipulação, com a intenção de esclarecer, sustentada no paradigma consciencial. Esse paradigma consciencial, ele tem vários pilares, entre eles esse das inter-relações bioenergéticas. Então, o tempo todo que nós falamos, o que nós sentimos, ele interage, né, interagimos bioenergeticamente com todas as pessoas em todo o ambiente, em todos esses seres vivos. E mesmo que nós pensamos, né, até o nosso pensamento, ele influencia. É um pensamento de uma única consciência, mas ele influencia no todo do universo. Também consideramos as várias vidas, essa nossa atuação interdimensional, não apenas nessa dimensão física. E destacamos aqui a cosmoética, que é uma ética mais ampla do que apenas a ética dessa nossa vida física, onde nós vivemos. Então, é uma ética que abrange todo o cosmos, mesmo que as pessoas não saibam o que nós dissemos, mas tudo isso influencia. Até o próprio pensamento ele influencia. E também um dos pilares muito importantes para o nosso debate é o universalismo, essa postura universalista de não ter discriminações de nenhuma forma. E nem mesmo, nós somos aqui brasileiros, hoje moramos no Brasil, né? Acho que a maioria de todos nós aqui, que estamos aqui agora, né, nesse debate, mas nós podemos ter vivido em vários outros países, se nós consideramos as várias vidas. Então, a nossa postura é universalista. Então, essa nossa responsabilidade perante os nossos posicionamentos, se participamos ou não, e se falamos ou interagimos multidimensionalmente, a nossa comunicação, ela não é apenas para essas consciências aqui na dimensão intrafísica. Nós falamos multidimensionalmente para consciências que também vivem em outras dimensões. Então, essas responsabilidades, elas acabam gerando responsabilidades em todo o grupo, que nós chamamos de grupo karma. Então, somos pessoas únicas, mas fazemos parte do todo. E agora, eu vou passar a palavra aqui para a Márcia, né, Márcia, da Juriscons, que está aqui conosco no debate. A Márcia falar um pouquinho sobre o para-direito, Márcia. O direito, temos o direito e temos o para-direito, né? E como é essa conduta de quem tem esse entendimento do que é o direito e do para-direito. Então, passo para você, Márcia. Boa tarde a todos, obrigada, Nerli, pelo convite, obrigada, Comunicons, Luciana, por todo o acolhimento nesse trabalho. Meu nome é Márcia, eu trabalho com para-direito, estudo para-direito, pesquiso, como disse a Nerli, né, através de uma instituição que é a única instituição hoje no planeta que estuda essa proposta. E o que é essa instituição? É também uma instituição apartidária, que eu achei muito importante que a Nerli trouxe isso, né? De ser apartidária. É uma instituição também como a Comunicons, que atua com base no voluntariado e que estuda a conscienciologia, mas com esse olhar dessa especialidade, a especialidade da paradireitologia. Mas o que é isso, né? O para-direito, ele é aquele direito puro. Quem estuda o direito sabe como isso às vezes parece distante da gente, porque os conceitos de justiça, eles são muito... o senso de justiça nem sempre ele é contemplado com uma sentença judicial.
Então, o para-direita é aquela justiça, assim, ele vai trazer aquela justiça que realmente nos coloca num fluxo mais tranquilo de que aquilo é o correto e o melhor para todos. E tem a ver com isso que a Nerli falou, das recomposições, nossos acertos do passado, das coisas que, digamos, em outras vidas a gente tenha errado e a gente precisa vir para cá e recompor, restaurar. Então, a justiça restaurativa é uma linguagem jurídica atual que vem ao encontro desses estudos. As mediações, todos esses métodos autocompositivos onde as partes têm a chance de dialogar, que aí vem a questão da comunicação, que é importante, né? Então, isso é o para-direito. Ele vai trazer o direito com um olhar multidimensional, um direito mais íntegro, justo, reto, a partir da nossa manifestação mais íntegra. Bom, e partindo da ideia também proposta aqui nesse debate, né, eu acho que o para-direito ele tem total relação com essas ideias que a gente quer debater aqui. Porque se a gente quer uma manifestação mais íntegra, justa e reta, e a gente está aqui para resolver questões do nosso passado, partindo dessa hipótese, o que a gente pode fazer em termos políticos? Como que a gente vai ter uma neopostura política? Como que a gente vai trabalhar? Qual a melhor postura para a gente debater política? Será que é brigando? Será que é indo contra as pessoas, às vezes sem nem conhecer as ideias dessas pessoas? Porque muitas vezes é isso que ocorre. As pessoas, elas tomam partido, né? E partido vem muito da ideia de quebrar, de partir, né? E param de ver o todo. E aí deixa aquela integridade, aquela questão de enxergar o que está por trás, para trás. Então, eu acho que a paradireitologia, Nerli e Luciana, ela vem contribuir com esse debate justamente para essa ideia da gente tentar entender mais de política pública. As bases dessas políticas, até para conseguir compreender melhor os discursos políticos, as tendências filosóficas e doutrinárias que estão por trás. Eu acho, assim, que a gente está hoje vivendo uma era de fartura de informação, né? Isso nos traz muita responsabilidade dentro da integridade, dessa ideia de integridade, de justiça, de retidão, que o para-direito nos traz, porque se a gente ficar com uma postura anacrônica, digo assim, do passado, de uma política, vamos dizer assim, muito ainda retaliativa, naquele olhar do olho por olho, dente por dente, o político tal é ruim, nós vamos aqui fazer tudo novo, né? Às vezes não é bem por aí, é trabalhar em cima do que já foi construído. Eu acho que o para-direito, ele traz isso, olha, todos constroem coisas boas, todos os políticos, ou alguns deles têm coisas boas, claro que a gente não pode se acompliciar com erros identificados, né? Mas vendo as coisas boas que cada um fez, às vezes a gente pode ficar, vamos dizer assim, não precisa destruir o que foi feito. Acho que isso corre muito ainda, né? Chega um novo grupo e diz, pô, aquilo não valeu de nada. Não, peraí. Tiveram coisas que foram feitas. Não vamos considerar isso, né? E então, eu penso muito, assim, nessa questão da consciência para a direitóloga, da gente estar lúcido, sabe? Consciente de que nós não estamos sozinhos, não há só essa dimensão. Como o Nerli trouxe muito bem agora no início do nosso debate, nós vivemos num maximecanismo que é multidimensional. E a gente tem um papel que é importante nesse mecanismo, nessas múltiplas dimensões. Eu penso assim, todos nós aqui evoluímos ajudando os outros. Não é, vamos dizer assim, acabando com o outro, até porque nós somos inseparáveis, a gente está num contexto de inseparabilidade grupal.
Ninguém perde ninguém, de acordo com os princípios da conscienciologia. Então, essa lucidez de que nós estamos todos juntos e que nós vamos evoluir juntos, ela favorece esse debate político mais alinhado com a ideia de contribuição, não de briga. A consciência paradireitóloga, ela vai, além dessa lucidez do mecanismo, ela vai se dedicar à harmonização dela mesma, para, a partir dessa harmonização pessoal, ela poder contribuir com os ambientes onde ela está. Então, a ideia da paradireitologia é cada vez mais a gente buscar a autopacificação para ajudar os outros a se pacificarem. Então, um discurso conflitivo, ele fica realmente fora dos propósitos que nós estudamos lá na jurisprudência e aqui na conscienciologia. Isso não quer dizer que a gente não vai debater ideias, né? Que a gente não vai enxergar fatos. Quanto a fatos, inexistem argumentos. Tem coisas que acontecem que estão ali, a gente não pode fazer de conta que não viu e não aconteceu. Mas é bem diferente você trazer um fato e você trazer uma interpretação distorcida e manipulativa daquele fato. Então, em resumo, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar, acho que ajuda um pouco, né, contribui com essa ideia, e aí eu passo a palavra aqui para a próxima pessoa, devolvo para a Nerli. Ah, a Luciana vai falar, tá bom, obrigada. Aproveitando essa sua fala aí, né, dessa interação, eu acho que é importante a gente estar pensando nisso. O que a gente pode contribuir exatamente para a gente ser uma democracia, né? Porque, no final das contas, todo esse debate que está acontecendo aí hoje, né, é para a gente desenvolver essa democracia, que ela é uma criança ainda de uma democracia, né? A gente está aprendendo essa democracia. E o que é democracia, gente? É oportunidade para todos. E aí, o que aconteceu quando a gente trouxe esse debate? As redes sociais, né, por conta dessa coisa de internet, e veio aí com o Covid ainda aumentou mais essa coisa de redes sociais, isso acabou promovendo um pertencimento. Eu li um artigo recentemente aí numa revista do MIT falando que essa característica nossa de fofoca, de querer saber da vida dos outros, de querer interferir com a vida dos outros, ela sempre existiu. E isso foi exacerbado com as mídias sociais. Então, as mídias sociais têm promovido isso, o pertencimento, têm promovido os debates, a participação na política, que é o que você falou, Márcia, da maior importância. A gente tem que ajudar nessa questão das políticas públicas. E o brasileiro, especialmente, que está começando a acordar aí disso, da gente ter uma democracia, eu acho que se empolgou e saiu falando nessas redes sociais, só que a gente teve um grande problema, né? Que essas redes sociais, elas acabam também trazendo desinformação. Isso é um grande problema que está acontecendo, inclusive saiu Lei Geral de Proteção de Dados na Europa, saiu no Brasil, está saindo em tudo que é canto, por quê? Para buscar proteger os cidadãos dos mecanismos que tem por detrás dessas redes sociais. E por quê? Porque tem esses tais de algoritmos, né? Que algoritmo é a fórmula lá como eles criam lá, as equaçõezinhas e senhazinhas para localizar a gente e mandar a informação que interessa para mim. E o que isso acaba criando? Bolhas, né? Porque na hora que um algoritmo ele direciona uma mensagem e segmenta as opiniões que me interessam, então eu só vou saber mais do mesmo, mais do que me interessa. E vai fechando uma bolha aqui com os meus assuntos de interesse, e tem uma bolha aqui com os assuntos de interesse do meu colega, e às vezes a gente não se encontra. E tem sido isso, né? A gente tem estranhado, mas como é que esse pessoal acredita no que está dizendo? Não pode. E eles dizem a mesma coisa da gente. E essa questão das mídias sociais está gerando essas bolhas, quando, no fundo, o que a gente está querendo aqui é, de acordo aí, voltando para a conscienciologia, né, é a gente se desenvolver. Né? O Valdo Vieira fala lá naquele léxico de ortopensatos, né, tem uma pensata dele muito boa, que ele diz que o maior poder nosso é a habilidade de evolução. E adiante ele fala que evolução consciencial ela é feita a partir da comunicabilidade. E aí, como é que essa comunicação de desinformação vai ajudar a gente a evoluir? Não vai. Então, nós é que temos que vigiar, e a gente que tem que cuidar de toda essa comunicação, exatamente para a gente não ter mais rolo com relação ao para-direito, que você acabou de falar.
porque a gente já vem enrolado aí de milênios, né? Milênios de outras vidas, a gente veio se embolando, porque a gente não tinha tanta tecnologia, a gente não tinha tanta informação, e agora está na hora da gente desembolar, né? Está na hora de realmente a gente construir junto essa democracia, né? Ajudar a construir junto, e mantendo um posicionamento político e pacífico. E aí, como? Aí, a minha ideia é passar a palavra agora para a Nerli, e mais para frente a gente conversa aí umas técnicazinhas, né, para ajudar, quem sabe, porque essa é uma grande missão, né, para a nossa evolução toda aqui, evolução de todas as consciências, de todos nós. Não importando se é brasileiro, se é indiano, né, se é Flamengo, se é Botafogo, não importando nada disso. Estamos todos juntos nesse mesmo barco aqui, nesse planetão. Vamos juntos resolver isso. Então, vai lá, Nerli, contigo. Está muda, Nerli. Nerli, está muda. Está sem som. Eu mesmo tirei. Luciana, você falou das notícias falsas, né? E dos logaritmos lá. Então, as notícias falsas, né? Essa nossa... É muito bom toda essa atualização e termos notícias rápidas, né? Mas também, por outro lado, vem essas notícias falsas que só nos fazem perder tempo, né? Então, e aí a pessoa fica lá, mas como que eu vou saber? Será que é falso? Será que é verdade? Como que não é? Então, tem várias formas de ver se uma notícia é falsa, né? Então, vejam bem, uma notícia, quando ela é verdadeira, ela é veiculada por um veículo, uma instituição, porque ela vai querer que aquela informação saia correta, principalmente já começa aí pela língua portuguesa, né? Ela vai querer que esteja bem, as palavras todas corretas, uma imagem adequada para aquela informação. E aí, se ela já não é verídica, a pessoa já vai falar errado, já vai escrever errado, já vai exagerar nas palavras, já vem muito tom pejorativo, então, e sensacionalizando aquilo, porque você lê aquela informação, você, nossa, mas isso está acontecendo, você já vem a carga emocional, né, emotiva, e você se fica indignado com aquilo. Então, quando você ouvir uma notícia nesse sentido, desconfie, né? Você mesmo pode verificar se é fato, se é fake. Vamos pegar aqui o caso do eleitoral, que eu trabalhei nele, mas assim, só para vocês saberem se é fato ou se é fake. Vai lá na página da instituição, olha lá o que tem, é fato ou é boato, tem lá um link para isso. E outras notícias em qualquer veículo, né? Em qualquer rede social, ou recebeu no WhatsApp, entra lá no Google, né? Nosso amigo Google, é fato ou é boato, coloca ali algumas palavras daquela informação, já vem ali o que é. Normalmente, as pessoas que sabem que é fake, elas já denunciam, e isso já vai para ser informado para as pessoas. Então, uma das responsabilidades nossa é essa checagem antes de passar. Então, eu recebi uma informação, nossa, olha aí, eu já nem sei se é verdade, eu já repasso, então eu tenho responsabilidade sobre isso. Não fui eu que fiz, não fui eu, não sei quem foi, mas se eu passo e sem saber se é verdade, eu também tenho responsabilidade. E aqui nós falamos, né, Márcia, da responsabilidade do para-direito, né? Então, o meu direito, já que na dimensão intrafísica termina quando começa o direito do outro, e o para-direito, né? Então, ele é muito mais, a responsabilidade aumenta mais ainda. Então, o próprio o jornalista, o comunicador, a pessoa mesmo, ela já tem responsabilidade sobre o que ela comunica. Mas e aí se é boato, ou se é uma fake montada para aquilo? E isso nós podemos ver, aí vocês podem olhar nas redes sociais ou buscar informação, o que acontece depois quando ele é comprovado que era mentira? Já passou tempo, a pessoa já
já interpretou errado, e quando é comprovado que era mentira, não dá o mesmo sensacionalismo quando ele foi divulgado, né? Então, várias vezes aconteceram, eu já participei de várias, que quando veio a informação de que aquilo não era verídico, não deu bope, né? Não teve a visualização em massa, né? Então, desconfie, não dê não ache que é engraçado, é legal, vou compartilhar tudo. Então, aí, o país, hoje o Brasil, mas outros países também, nós temos responsabilidade sobre isso, né? E também buscar informação, aqui no caso da comunicação, buscar em mais de um veículo. Eu vi essa matéria de uma forma, ou outro veículo, ele está falando da mesma forma, então você vai ver dois ou três veículos, você já vai ter mais elementos para você mesmo tirar as conclusões por você mesmo. Então, esse aqui é um dos pontos que eu acho bem interessante. E aí, Luciana, teve uma que você falou, eu vou voltar um pouquinho para você, daquela interação mais, né? Então, ali do como debater política sem brigar, né? Então, você ouve a outra pessoa e aí ela também, você fala a tua ideia e a outra pessoa, você ouve o que a outra pessoa também, né? Eu acho que você vai fazer um outro ponto, Luciana, você quer falar já aqui? Não, é só para você considerar outra pessoa igual a você, né? Pô, somos todos irmãos, por que eu vou saber mais ou menos? Eu tive toda uma construção da minha vida, né? E a outra pessoa teve uma construção da vida dela, você, Nerli, teve uma outra construção da sua vida. Você é paranaense, não, curitibana? Você é de onde? Paranaense. Paranaense de E eu Irati. carioca. Então, a gente viveu vidas completamente diferentes. Por que o meu ponto de vista é certo e o seu não é? Não, eles se complementam. Com certeza eles se complementam. Eu não tenho a visão de tudo, né? Então, eu acho que é isso. É Por considerar exemplo, a pessoa igual. se você disser, não, mas a Nelly não é inteligente, mas e aí, você não vai respeitar o nível evolutivo da pessoa, né? Se você vai conversar com alguém que você acha que você é mais inteligente que ela, pelo menos aqui, considerando esse nosso paradigma consciencial, vamos respeitar o nível evolutivo da pessoa, deixa ela falar os pontos de vista dela. E o que acontece muito é que não tem essa escuta, né, Luciana? Você não quer nem ouvir o que o outro quer falar. Pois é. Então, para aprender a debater sem brigar, você vai ouvir, se permitir ouvir o que o outro tem para dizer, quais são os argumentos dele a favor daquele ponto que ele está falando, daquele assunto, e depois você também coloca os teus, né? E aí depois vão argumentar o que tem de bom e o que tem de ruim de cada lado, para depois você tirar a tua conclusão. Então, Eu acho que a gente pode até olhar ali no chat do YouTube, que já tem gente fazendo perguntas. isso aí. Inclusive, a Eunice falou lá sobre essa coisa do binômio de discordância e admiração, que é um binômio que, pelo menos eu estou querendo aprender a usá-lo, porque não é simples, mas ele é da maior relevância. Por isso, porque você, Nerli, é uma pessoa, Márcia é outra, eu sou outra. Então, a união de todas as nossas ideias, né, todos os nossos entendimentos, é que vai começar a dar uma perspectiva mais real do que é o mundo. Então, essa história aí de partido A, partido B, se eles estão separados em bolhas, a gente precisa, de fato, ouvir, mas não é ouvir o que está na minha bolha dizendo deles. Não, eu tenho que ouvi-los, entendeu? Para que realmente eu admirar. Isso é importantíssimo, viu? Isso é um livro antigão que tem, deve ter quase 100 anos esse livro, que era Como Conquistar Amigos, alguma coisa assim. É um livro antigão. E o cara dizia, olha, você sempre tem que achar um ponto positivo, é importante você achar um ponto positivo em qualquer pessoa que você encontre. E eu sempre procurei, que é o binômio de discordância-admiração que a Eunice está falando, né? Assim, seja lá quem for, aquele pior carrasco, aquela pessoa a pior que aparece na minha frente, eu olho assim, cara, mas olha, não é que a sobrancelha do cara é bonita?
Não. Porque, para começar a ter uma abertura, e a partir daquela abertura, pode ser que eu descubra coisas que eu nem imaginava. É se permitir isso, né? Exatamente. É discordar. Ó, discordo, mas admiro aqui, vou ficar de olho em você. Vou aprender com você como consciência. E aí, Luciana, quando a pessoa trabalha para evoluir, né, para melhorar, ela vai caminhar rumo à desperticidade, para ter essa lucidez que eu falei ali no início, recuperar nessas unidades de lucidez. Então, colocar a cada pessoa que ela encontra, o que ela vê, a coisa negativa, ela pensar, não, eu preciso encontrar para cada, eu já digo um exemplo assim, para cada ponto negativo, vou encontrar duas qualidades. Isso eu ouvi de uma pessoa que colocou como meta isso para caminhar uma desperticidade, que é um ponto que facilitou para ela e que admiração e discordância, é exatamente isso. Para conseguir dar uns passos, caminhar uns passos aí. Tem outra pergunta lá, que eu acho que essa é para a Márcia Ram, que ela entende mais disso. É a diferença entre política e parapolítica, que aí tem a ver com paradireito, né, Márcia? Fala aí. Tem a ver também, porque, na verdade, assim, a política, normalmente ela fica bem restrita a grupos, né? Ela fica assim, ela é ligada ao intrafísico. A parapolítica já começa assim, para a política já é além dessa política. O prefixo para significa além de, né? Então, vamos imaginar assim, como que seria a parapolítica em uma Comunex evoluída, um local completamente diferente, que já está assim todo... Será que teria esse mesmo critério de hierarquia? Será que eles estariam debatendo da forma como a gente debate? Será que teriam bolsões políticos? Né? Então, eu acho assim que a diferença é essa visão mais macro da parapolítica, e que eu vejo assim, pessoal, não sei se vocês concordam, mas me parece que o que marca a parapolítica é o universalismo, e veja, o universalismo é todo o universo, não é só no mundo, assim, da gente considerar a diversidade nesse mundo, é universalismo mesmo. Considerando assim, a gente precisa ampliar esse entendimento, né? Considerar vários tipos de manifestações que às vezes a gente nem está reconhecendo ainda. E além disso, que eu acho que é muito sério na parapolítica, é a questão dos princípios. Enquanto a gente trabalha aqui com o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, veja, esse é o princípio básico das questões políticas no mundo. Perfeito. O público é mais importante que o privado. Sim. A gente consegue fazer isso? Não. Enquanto seres, vamos dizer, que conviventes, né, que querem viver sadiamente no planeta, a gente vê que muitas vezes não, né? Existem tentativas, mas a gente vê que acontece de corrupção em tudo que é lado. Na parapolítica, os princípios, eles são outros. Eles são princípios que, por exemplo, o princípio da interdependência. Todos dependemos uns dos outros. É aquela história do Ubuntu, né? Que na África eles trabalham muito. Nós estamos juntos, nós estamos interligados. Se você está bem, eu estou bem. Se você está mal, reflete em mim. É enxergar o outro. O princípio da inseparabilidade do Pocármica, ele é muito sério nesse aspecto. Que ele tem relação com essa questão do princípio da interdependência, né? Porque ninguém vai se separar. Se a gente morre, a gente continua interconectado por essas dimensões. E o princípio do exemplarismo pessoal, por exemplo, na parapolítica. Como é que vai ser a autoridade moral de um político? De um parapolítico? É o exemplo que ele dá. Né? Então, assim, tem muias bases, mas o que eu vejo, assim, que a gente precisa ter desses princípios da parapolítica é não acompliciamento com o erro identificado. O erro identificado, ele foi identificado. E ele é fato. É bem diferente de interpretação do fato, né? Que é criar em cima, que ocorre muito, né? Mas o erro identificado, que você identifica e você tem certeza que ele foi identificado,
né? Que, por exemplo, no direito tem um brocardo que diz assim, o que não está nos autos não está no mundo. É isso mesmo. Então, eu tenho que ver os autos. O que está lá? Não é só o que estão me dizendo que está lá, eu quero ver o que está lá. É bem diferente. E os autos de processos, muitas vezes, são públicos. Então, a gente pode acessar muita coisa. O que não tiver em segredo de justiça, que são coisas exceção, é público. O princípio da transparência, o princípio da informação, que nós temos direito à informação. Não é só o que estão me dizendo que está lá, eu quero ver o que está lá. É bem diferente. E os autos de processos, muitas vezes, são públicos. Então, a gente pode acessar muita coisa. O que não tiver em segredo de justiça, que são coisas exceção. Estou repetindo a sua fala. A transparência, o princípio da informação, que nós temos direito à informação. Não é só o que estão me dizendo que está lá, eu quero ver o que está lá. Tem que estar conectado aí 2 vezes, gente. Os autos de processos, muitas... Olha, acho que era eu, hein? Então, eu acho que era eu também, porque eu desliguei agora o YouTube. Era eu, também desliguei. Então, éramos nós 3. Que bom! Ó, mas essa fala é tão importante que ela precisou ser repetida. A gente precisa pensar nesses princípios. Exatamente. Anotem aí, o pessoal que está ouvindo aí. Porque como a gente trabalha aqui com a multidimensionalidade, a gente não pode ficar bom para esse tipo de dica, né? Já que ela está aí, vamos lá, tapa na cara na gente, vamos em frente. Repete. Vimos que tinha mais pergunta lá, né, Luciana? Alexandre? Eu vi, só que eu tomei um susto aqui, eu até desconectei. Eu vou pedir aos nossos amparadores se eles podem botar aqui no WhatsApp para a gente as perguntas, que aí a gente já responde aqui também, que eu desliguei correndo aqui no YouTube, porque eu fiquei com medo. Mas eu queria até fazer uma colocação sobre o princípio da admiração e discordância que vocês estavam debatendo, e só para, enquanto não aparece aqui no chat a pergunta, eu acho que olha, a Eunice que colocou lá no chat, né? Eu acho que é de muita importância esse princípio, e a gente saber usar também, né, Nerli e Luciana, porque isso é profilaxia de conflito, em todas as áreas. Você quer falar com a professora, você vai, professora, veja bem, eu adoro você por isso, mas eu não concordo quando você quer falar com o seu marido, você pode usar. Então, na política, né, tão sério, desculpe, Nerli. Não generalizar, né? É tudo perfeito ou é tudo ruim, né? Então, assim, eu me posiciono por um fato, e aí eu não quero olhar mais nada, já está tudo certo. Então, você permitir olhar os vários lados, né? Mas eu te interrompi, mas você pode continuar. Não, eu acho que é por aí, porque você falava também na questão, assim, de daqui a pouco a gente subestimar o outro, né? Achar que ele não é tão inteligente quanto a gente. Peraí, mas no quê? Será que eu sou inteligente em tudo? Exatamente. É uma forma sensacionais que às vezes uma pessoa que a gente olha e acha de princípio que é ignorante e não é. O cara sabe. Aquele cara que é pescador, né, que passa lá e vai pescar com aquele barquinho caindo aos pedaços, o cara entende do clima. E ele não fica lá olhando no aparelhinho para saber se vai chover. Não, ele sabe que vai chover. Porque ele sabe, daqui a pouco, essa tarde chove, eu estou voltando para casa. Isso é uma baita inteligência, né, que eu não tenho. Como é que eu vou jogar? Que critérios de inteligência a gente poderia pensar para os nossos políticos, né? O que a gente espera, que inteligências que seriam necessárias, né? Para a gente olhar assim, que competências a gente gostaria num político. Isso poderia ser um bom critério até para a gente poder analisar com outros olhares, né? Sim. Ó, veio aqui uma das perguntas. Principalmente ver os prós e os contras, né? As duas formas. Olha, a cosmoética aplicada nos distanciará das necessidades de políticas públicas? Eu não entendo, não, porque na minha cabeça, a gente tem que exatamente conseguir fazer com que o Estado se sujeite à sociedade, ao povo, a todos nós. Porque hoje em dia não, né? Nosso Estado aí se acha o máximo. Quem trabalha para o Estado, muitas vezes, se acha, e não é. Eles estão servindo ao público. Né? Exatamente.
Agora eu faço um parênteses, tá? Porque eu trabalhei nas áreas de saúde, educação e justiça pública. E aí tem muitas pessoas que trabalham e fazem a diferença no serviço público, Sim. cumprem a sua programação de vida no serviço público. Mas eu trago o diferencial, que é o que a Márcia trouxe ali, a nossa participação, né? Então, assim, eu vou simplesmente lavar minhas mãos e deixar, e nem querer analisar todos os pontos, né? Não, vou fazer um esforço, né? Participar, dar a minha contribuição, vendo esse binômio da admiração e discordância de todos os lados, e tentar filtrar, né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Mas, e aí o público, a Márcia colocou ali, eu tenho os meus compromissos, e, por exemplo, tem a sessão pública no município, você participa, ou hoje, por exemplo, tem quantos candidatos? Você já olhou a maioria deles, pelo menos? Ou A você vai olhar escolheu, né? e assim, confiar em você, como você falou ali do pescador, confiar nele, ele pode obter informações, ele tem a sua forma de ver o mundo, o seu paradigma, então, ir atrás dessas informações. Olha, tem E mais eu uma... vejo, assim, que a cosmoética aplicada, na minha opinião, ela vai mudar a necessidade de políticas públicas. Nós vamos ter necessidade de outras políticas, além dessas que a gente já necessita, que são super importantes, né? Políticas na área de saúde, políticas na área de previdência privada, políticas na área da segurança, mas vai ampliar. Cosmética ampliar. A gente vai, que tipo de necessidades virão? Olha, atualmente eu não consigo nem imaginar. Quando todo mundo estiver aplicando a cosmoética, vai ser o quê? Né? Talvez um Estado mundial sem fronteiras, universalista, inclusivo, respeitando cada cultura. Tudo isso é política. É futuro, quem sabe, né? Evolução para a gente. Sem revolução, né? Sem aquela revolução de guerra, mas a revolução consciencial. Isso, pela consciência. Tem mais uma pergunta aqui do Rio de Janeiro, ó, do Citamar. Como buscar a paz diante da indignação pessoal com as medidas castradoras de liberdades tomadas recentemente pela nossa Corte Suprema? É com a gente, Márcia. Obrigada. É conosco. Olha, é dureza mesmo, viu? Agora, a gente, na próxima rodada, que a gente está começando aqui agora, a gente vai começar a Nirli a falar também, e depois a proposta é trazer algumas técnicazinhas para nos ajudar. Então... Mas essa ideia do respeito, né? Eu acho assim, é olhar a decisão, olhar a medida, interpretar, e eu acho que a questão é a ideia versus a pessoa, né? Que ideia é essa? O que está por trás? Entendendo de política pública, o que estão querendo com esse tipo de ideia? E aí tentar pesquisar profundamente, porque, de fato, assim, dá margem para muita interpretação. E a indignação, ela vai cercear nossa lucidez. Quando eu me indigno, todo o meu corpo, as minhas energias, a minha mente, ela fecha, porque eu tô brava, aquilo fica furioso, vem nervoso. Então, para, respira e raciocina. Puxa pela tua mente, para você poder entender. Compreendendo, fica mais fácil de lidar com as situações. E se você não conseguir compreender, o melhor eu vejo assim, é se compreender no meio disso tudo, como um ser político. Compreender o que fazer, né? É um passo a passo aí complexo. No que pode ajudar de alguma forma, né? Que vai ter um jeito, vai. Pode ser que seja um passinho, mas é de passinho em passinho que a gente vai chegar lá. Porque acho que a questão da paz é muito séria, né? É a cultura de paz. Então, poxa, vem uma coisa que me afeta e vem de fora, como é que eu mantenho a minha paz íntima, minha paz interna, minha imperturbabilidade, me mantenho na integridade, na justiça e na retidão que o para-direito nos orienta a ter, né? E a mesma coisa, respondendo aí a pergunta do Citamar, complementando, se a forma que estou vendo que
os nossos governantes aí não estão agindo como eu gostaria, e isso estão me irritando, isso, né? Mas eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, como que eu vou conseguir dar uma resposta num tom mais pacífico? Como que eu vou conseguir me posicionar, jogar as minhas energias, os meus pensamentos, os meus sentimentos de uma maneira diferente, Citamar? Você não deixa de participar, mas você não dá o mesmo tom, né? Porque, assim, eu até coloquei aqui como um tópico, como que é o tom do discurso conscienciológico? O tom do discurso de observar esses pilares do paradigma, né? Do respeito, da cosmoética, do universalismo, ele não é igual. Você não vai, sabe, como o padrão de energia e bate igual, ele não pode bater igual, ele tem que ser diferente. O padrão de energia da comunicação pacífica tem que ser mais elevado. E aí é o seguinte, Citamar, mesmo que você não vá atingir a pessoa, você tem várias formas hoje nas mídias, nas redes, para você se posicionar de uma outra maneira, né? Você dá o exemplo de uma postura mais universalista e mais respeitosa, mas não deixa de participar. E aí, adianta usar falácias e palavras pejorativas? Vai resolver? Vai piorar, né? Você vai estar alimentando o que que a gente já está vendo. Perfeito. Ô, Nerli, você falando aí desse tom, né, do discurso conscienciológico, a Fabiana colocou lá também no YouTube que ela está dizendo que ela entende que, a priori, que a gente precisa sair das nossas certezas por algum momento e ter o despojamento de visitar as certezas do outro. Que é bem aí, né? É buscar uma solução para todos, não é uma solução minha, não é impor, né? A minha... Não, eu que sei, eu que vou Como te dizer o que é. Não é por aí. duvidar, olha, por que o outro pensa assim? O que ele está vendo? Eu já tenho a minha opinião, mas será que vamos trocar as cadeiras, né? Agora eu vou avaliar todos os prós que a pessoa está me dizendo. Realmente, como seria assim se eu pensasse com uma outra pessoa, avaliar aquilo, para depois eu dizer, não, realmente eu continuo com a minha opinião, não vou mudar. Então, Ou pode ser que você cresça na sua opinião, né? Que você traga mais probabilidades, possibilidades e a sua opinião alargue. Isso é que é o ideal, né? Porque aí a gente vai fazendo uma coisa grande com as opiniões de todos. Isso é que é interessante. Você vai seguir com o posicionamento político falando? E mesmo quando for dizer que discorda, mas não precisa brigar, não precisa xingar, né? Então, aí que é debater política sem brigar. É isso mesmo. Eu acho que o principal, esse tom do discurso aí que você falou, é isso. E que a Márcia veio falando aqui também, né? É da gente se colocar e dizer assim, vamos lá, vamos juntos, vamos ver o que pode ser feito com tudo isso, né? Porque estamos aprendendo. Ninguém aqui sabe mais que o outro. E se a pessoa está achando que sabe mais, ou se ela está querendo puxar a sardinha para a brasa dela, isso não é legal. Isso não é para o todo, né? Isso é para uma pessoa. E já chega, né? A gente já tem essa minoria aí dominando o país. Vamos mudar essa história, gente. Vamos fazer um país para todos mesmo, que é a busca dessa democracia, né? E tem também aquele outro sentido de tomar partido a partir, né? E vamos mudar isso para a soma de somar, né? Somos universalistas, né? Então, e eu acho que a Márcia pode contribuir um pouco, né, Márcia? Posso? Com o livro da Democracia Pura, se você comentou. Então, é um livro muito bom, até acho que vale a pena indicar, um livro que chama Democracia Pura, é do José Vasconcelos, depois eu ponho o link no chat, porque esse livro, ele traz as bases de uma democracia bem evoluída, assim, sabe? Com a participação de todos. E ele traz bastante princípios interessantes, assim, como, por exemplo, essa ideia que a Nerli fala, né, do partido ser partir. Então, como que seria unificar, né? Trazer isso para o uno, para nós. Eu acho que os princípios da cosmoética,
eles podem nos ajudar muito a construir uma democracia verdadeiramente participativa, sabe? Essa ideia que vocês estavam falando ali, eu fiquei pensando aqui, do melhor para todos, né? Que é um princípio da cosmoética, não é o melhor para mim mais. E o melhor para todos, assim, até a gente vê assim, poxa, mas como é que eu vejo se isso é o melhor para todos? A pergunta é, eu prejudico alguém? Essa minha ação vai prejudicar alguém e esse prejuízo, ele vai ser um prejuízo que vale a pena, vai ser uma economia de males? Ou não, ou vai ser uma economia de bens, né? Então, em termos de política, eu vejo assim, prejudica alguém? Quem sai prejudicado? Quem é que está se prejudicando? E às vezes são grupos, e normalmente são grupos grandes, porque já se viu questões assim de políticos que ajudam muitas pessoas, mas também tem aquelas que ajudam as microminorias que têm interesses em determinados pontos. Então, assim, é muito bacana pensar nisso, né? Desculpe, Nerli, eu te interrompi. Você falou do livro do Jotas Vasconcelos, eu queria indicar esse livro aqui da Rosemary Salles, que é A Consciência em Revolução. Esse livro me ajudou muito. Eu era assim, eu tinha uma postura mais ativista, né? E de entrar e reclamar e bater panela, eu tinha assim, uma postura assim. E esse livro, ele viu que a revolução é dentro da gente mesmo, né? Então, a revolução íntima, nós temos que entender essa pacificação íntima e como que a nossa postura, né, ela reflete no grupo e polikarmicamente, né? Então, eu indico esse livro, Da Consciência em Revolução, da Rosemary Salles, o Homo Sapiens Pacíficos, que está aqui também, Comunicação Evolutiva, também, da Ana Seno, e acho que a Luciana tinha um, né, Luciana? Você queria, você já apresentou ele? Não, não. Mas você tinha mais um. O que eu queria falar é da técnica que a Marina Tomás propôs. Mas falando em técnica, então, já trazendo isso, assim, uma boa dica, até porque tem uma pergunta mais da Fabiana aqui, falando como que a gente identifica a omissão superavitária e deficitária num discurso sobre política, né? O que a gente leva em consideração. Eu acabei fazendo uma formação aí ao longo dos tempos que chama de análise transacional. E na análise transacional, a gente tem um conceito muito interessante, que é o da okeidade. E o da okeidade é o seguinte, eu estou ok e você está ok. Então, é um posicionamento de ser, da existência da pessoa. Então, é você começar a considerar que eu sou uma pessoa ok e que qualquer um, a Nerli é uma pessoa ok, a Márcia é uma pessoa ok, qualquer pessoa é ok. Quem aparecer na minha frente esquisito aqui que seja, que é o primeiro momento me deu um susto, eu tenho que achar a sobrancelha da pessoa maravilhosa, é ok também. Eu só não entendi ainda, mas eu vou descobrir. Então, na hora que eu considero que todo mundo é ok, eu consigo me relacionar de igual para igual. Entendeu? Porque se eu achar que eu sou ok e a outra pessoa não é ok, e que eu sou mais e a outra pessoa é menos, não, essa pessoa não sabe nada, isso é um pescador. Ora, eu já estou entrando numa relação em que eu sou melhor que todos, então, assim, o que eu trouxer de comunicação, eu vou estar botando a pessoa lá embaixo. E por que o pescador é melhor ou pior que eu? Porque eu também posso entrar numa relação achando, não, eu não sou nada, esse pescador sabe tudo, eu sou um lixo, porque o cara sabe prever o clima que vai acontecer sem olhar para o app. Isso aí também não é legal, porque eu já entro na relação me desmerecendo. Tem também gente que vive, né, com uma relação que a gente chama menos, que acha que o pescador não vale nada, não sabe de nada e que eu também não sei de nada. Isso também é ruim, geralmente é a pessoa que está deprimida. Então, a melhor forma da gente se relacionar com todos e se relacionar com essas informações que vêm é considerando que aquela pessoa que falou aquilo, ela é ok e que eu sou ok também. E como é que eu vou desvendar o que isso vai ser bom para mim? E se eu puder, se tiver alguma coisa interessante, que eu diga também, né? E como que a gente faz isso num debate, né, para não errar? É você convidando a pessoa, se ela está exaltada e tudo mais, convidando a pessoa a voltar para o aqui e agora. Então, porque na hora que a gente está aqui no aqui e agora, a gente é igual, né? Eu sou igual a todo mundo. Olha, eu estou aqui sentada, estou bem confortável, falando com a Márcia, falando com a Nerli. Estou achando todo mundo igual aqui. Eu não estou me achando melhor nem pior que elas, e pelo jeito elas também não, porque está todo mundo se respeitando. Então, na hora que você começa a trazer a pessoa para aqui agora, ela começa a respirar e a te enxergar, porque senão ela está dentro da cabeça dela pirando, né?
E isso não ajuda ninguém, está dentro da cabeça sozinho, em vez de estar realmente lidando com a realidade, que são duas pessoas ali dialogando sobre política, ou seja lá o que for. Né? Ela nem ouve, né, Luciana? Ela nem ouve, ela não tem Exatamente, aquilo, não ouve, ela ela só ouve o diálogo interno. escuta, né? É, Então, só ouve o diálogo interno. E o aí, diálogo é nós da Conscienciologia, a gente trabalha muito com outras técnicas da Conscienciologia, que são de ouvir. Além de ouvir a pessoa, né, o que ela está falando verbalmente, e a linguagem não verbal, né, que é a forma como ela está, a postura. Se às vezes está falando com a pessoa, ela está olhando lá para o alto. É lógico que ela não está prestando atenção, está na cara. Então, além de você levar essa em consideração a parte física da comunicação, é você também começar a escutar a energia que está vindo com aquela comunicação, começar a escutar qual é a emoção que está ali, qual é o sentimento. E se você conseguir realmente escutar a pessoa, que a gente fala com vendo a parte física delas, percebendo as energias dela, sentindo emoções e sentimentos, você vai começar a poder realmente a se comunicar, que a gente chama de consciência para consciência, entendeu? Como se você se libertasse de todas essas máscaras, essas confusões que a gente tem. E na hora que a gente conseguisse conversar consciência para consciência, aí a gente tem uma comunicação de verdade, entendeu? Então, aí não vai ter falha, não vai ser superavitária, não vai ser deficitária, vai ser uma comunicação. E assim, como que a gente aprende a lidar tudo isso? Aí são as técnicas da Conscienciologia, né? Vamos em frente. E só mais uma técnica, que era essa que você tinha me chamado a atenção. Eu assisti recentemente uma tertúlia matinal da professora Marina Tomás, que vale muito assistir, é só procurar no YouTube, é técnica da escutatória. Porque a gente foi treinado a responder, a gente não ouve, a gente simplesmente, a pessoa começa a falar, a gente já está procurando uma resposta, e não ouve o que a pessoa está dizendo. Isso é muito sério. Então, assim, recomendo a todo mundo, técnica da escutatória. Procura lá no YouTube que vocês vão gostar muito. Meninas, o nosso tempo foi, né? Então, eu quero aproveitar, já que eu divulguei alguns livros, eu também queria lembrar desse livro aqui, que é o Profilaxia das Manipulações Conscienciais, da Mabel Teles. Ela é uma publicitária e ela traz aqui várias técnicas de como fazer essa profilaxia para não manipular. E sobre isso nós vamos trazer uma oficina no outro domingo, que é uma oficina da comunicação esclarecedora, livre de manipulação. Então, depois vocês se informem ali no nosso site, nas nossas redes, né? Que nós vamos trazer essa oficina, vocês vão poder se inscrever. E também nós vamos ter uma oficina no dia 25 de setembro, que é a oficina de interação pacífica com a equipe do Movimento Paz Consciencial, a equipe dos laboratórios Pacificário, Serenário e dos colégios invisíveis da pacifismologia, serenologia, conviviologia e muitos outros pesquisadores da temática da paz, né? Então, para nós trabalharmos mais essa comunicação pacífica. E a Márcia também, da Juriscons, tem atividade lá, né, Márcia? Opa, tem sim, pessoal. Acessem o site da Juriscons, é www.juriscons.org, mas eu quero falar em específico do meu curso, a gente tem um curso, já está na 7ª edição, é o curso para Direito e Evolução do Direito. Então, como que essas regras, né, jurídicas que a gente convive, elas podem evoluir e como que a gente pode lidar com elas de uma forma, vamos dizer, com um olhar diferente, o olhar do para direito. Esse curso ele vai acontecer dia 5 e 6 de novembro deste ano, tá? Então, para maiores informações no site, ok? Obrigada, Nerli, obrigada, Luciana, pela oportunidade. Não sei se já devo me despedir, mas eu sei que o nosso tempo está terminando. Quero agradecer a todos, o pessoal da Comunicons, ao pessoal do chat pelas perguntas, que, olha, uma boa pergunta é muito melhor que uma boa resposta, pessoal. Obrigada aí por tudo, as perguntas foram excelentes. Muito bom, agradecemos mesmo. Luciana, quer fazer suas considerações? Então, só botar todo para organizar isso. A comunicação é essa, o que é melhor para todos. E assim a gente vai evoluir, todo mundo junto, cada um de nós e todo mundo junto. Ó, maravilha, vamos que vamos. Isso aí. E agradecemos aí a nossos amparadores nos bastidores também. E esse é o primeiro debate
ciclo de debates com Unicons, e aguardem os próximos. Agradecemos a participação e nos encontramos por aí, no próximo debate ou nos nossos eventos aí. Até mais.